Bom estar aqui novamente com vocês no nosso canal do YouTube, doutora Raquel Repe, psiquiatra, professora no curso de medicina e na pós-graduação da Ibramed também. Vamos falar e continuar com o nosso assunto de transtornos de personalidade. Dessa vez a gente vai falar sobre o último transtorno de personalidade do cluster B, da família daqueles das emoções. Lembrem bem, nós já falamos sobre personalidade histriônica, sobre a narcisista, sobre a borderline e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade antissocial, popularmente conhecidos como os psicopatas. Bem, do que se trata esse transtorno de personalidade? Em primeiro lugar, é um diagnóstico que a gente não pode dar antes dos 18 anos de idade. Isso é previsto dentro do manual diagnóstico por implicações legais e tudo mais, que a gente já vai ver sinais muito precocemente, mas um diagnóstico formal só pode ser dado após 18 anos de idade. Amadurecimento cerebral, implicações legais, justiça e tudo mais. Como é que a gente percebe? Desde cedo, né, em geral, já ali entre os 5, 6 anos, a criança já tem um comportamento bastante de desobediência, de não se importar com regras, com leis, com normas sociais, certo? E não porque quer desobedecer, como existe num transtorno, por exemplo, chamado opositor desafiador, que é da criança, mas simplesmente porque não liga, não tem problema, não tem, roubar não pode, mas eu quero esse negócio aqui, eu vou roubar. Então são pessoas que não se importam com regras e normas sociais e de boa convivência com os outros. São pessoas que buscam o seu ganho próprio, o seu benefício próprio, independente do que possa acontecer. Se eu precisar matar para eu ter sexo com você, por exemplo, eu vou matar. Se eu precisar roubar para ter o dinheiro que eu quero, eu vou roubar. E essa pessoa não se preocupa com essas transgressões. Ela não se preocupa que isso é errado, que isso não pode, que isso é contra a lei. Não, é o benefício dela que está em primeiro lugar. Muitas vezes, no início, essas pessoas costumam até ser bem sedutoras, falar bem, para pegar, né, ali, agarrar a presa. Então, são pessoas que vão ter um certo charme inicial, uma questão de ser sedutor, de falar bem, de realmente ganhar a confiança para a finalidade que ele quer, tá? Então, nós vemos pessoas como fazem essas coisas sem o menor sentimento de culpa ou remorso, elas acabam caindo, digamos assim, na justiça ou sendo pegas pelos mesmos erros. Por exemplo, né, os serial killers, né, em grandes filmes a gente pode ver, eles têm sempre o mesmo método, não se importam com a culpa, não se importa com as transgressões, mas existe um certo método para fazer aquilo que ele tem a vontade, que ele tem o desejo, que ele tem o objetivo final. Vai fazer sempre do mesmo jeito, até que uma hora acaba sendo pego. Então, a gente vê um padrão persistente e os erros acontecendo quase sempre da mesma forma. E por isso mesmo, esse indivíduo muitas vezes chega, né, no limite da lei. E outra, não tem o menor senso de culpa, não sente remorso. Não, eu matei. Tá, faria.
Não, pra mim não tem problema. Eu não posso roubar a velhinha, mas estuprar mulheres eu posso, sabe? E faz isso com o menor, sem nenhum sentimento de culpa ou de achar que isso é uma transgressão punível. E se for punido, também não tem problema. São pessoas que não sofrem. A gente vê que isso antigamente era chamado de sociopatia. Por que esse nome não é mais usado? Previa-se que todos os indivíduos nascem bons, né? Todos nós temos nossos sensos de valores, sensos morais, sensos éticos, mas a sociedade, o meio, a pobreza, a violência, a falta de limites deturpavam estes valores e por isso a sociedade estragava este indivíduo e ele era chamado de sociopata. Hoje não usamos mais esse termo. Nós vemos alterações anatômicas nos indivíduos que sofrem de psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial. Existem duas regiões lá no cérebro, a amígdala, que é responsável pelo medo, que ele tem ela bem pequenininha. Então ele não tem muito medo das coisas, nem de fazer e nem das responsabilidades que ele possa arcar com isso. E existe uma parte no lobo frontal do cérebro, que é a parte que executa as coisas, que planeja, que faz, né, que tem todas as artimanhas, que é aumentada nesses indivíduos. Então não é puramente a sociedade que cria um psicopata. Ele tem alterações anatômicas, químicas, de neurotransmissores lá no seu cérebro. Claro que se isso bem trabalhado desde pequeno, a criança, você tem que ter uma educação mais rígida, uma psicoterapia, colocar limites muito bem postos, porque embora a gente dê o diagnóstico só após os 18 anos, os sintomas, os sinais são vistos bem antes. São crianças que maltratam os coleguinhas, que mentem, que maltratam animais, que não se importam em transgredir regras, que não sentem remorso, visto muito antes dos 18 anos, certo? Então, se a gente colocar as rédeas, os muros sociais bem postos e muitas vezes até o uso de medicação nesses indivíduos, que na grande maioria são do sexo masculino, a gente consegue melhorar essas alterações anatômicas e neuroquímicas. Então, não é apenas isso que vai ditar se você é ou não um psicopata. E sim, também o meio ao que é exposto. Nós vimos, percebemos que esse transtorno ocorre muito mais em populações de menor índice social, cultural, onde a pobreza prevalece. Entre a população carcerária, um número gigantesco de mais de 60% da população tendo algum grau de transtorno de personalidade antissocial. É um transtorno que tem tratamento, principalmente psicoterápico, mas que muitas vezes a gente consegue controlar impulsos, raiva de forma química, necessitando o apoio de um terapeuta, tanto psicólogo quanto psiquiatra. Espero vocês no nosso próximo cluster, né, sobre os transtornos de personalidade e nos vemos na próxima. Até lá!